Olá, o que realmente define o transtorno bipolar? Sabe, essa é uma pergunta que gera muita confusão. Então hoje a gente vai desconstruir esse diagnóstico complexo olhando direto na fonte, o manual oficial, o DSM-5, para entender tintim por tintim como os especialistas o definem. Vamos nessa? Pois é, essa é a grande questão. E a resposta, acredite, é bem mais estruturada e lógica do que muita gente imagina. Entender essa estrutura é, sem dúvida, o primeiro passo para a gente desmistificar de vez o transtorno bipolar. E olha que interessante o posicionamento que o manual de diagnóstico dá para o transtorno bipolar. Ele não está lá, solto numa categoria isolada. Pelo contrário, ele é visto como uma espécie de ponte que conecta o espectro da esquizofrenia de um lado e os transtornos depressivos do outro. E essa conexão se baseia em coisas bem concretas, como semelhanças nos sintomas, no histórico familiar e até na genética. Para a gente entender de verdade como esses diagnósticos são construídos, vamos usar uma analogia. Pense em blocos de construção, tipo pecinhas de Lego. Existem 3 tipos principais de episódios de humor. Primeiro, a gente vai analisar cada um desses blocos separadamente, e só depois vamos ver como eles se encaixam para formar um diagnóstico completo. Bom, o primeiro bloco, e o mais intenso de todos, é o episódio maníaco. E aqui, a expressão que a gente tem que grifar é prejuízo grave. Isso vai muito, mas muito além de só se sentir feliz ou produtivo, sabe? É uma mudança tão intensa de humor e de energia que acaba causando problemas sérios na vida da pessoa, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até colocando a própria segurança em risco. E durante um episódio desses, os sintomas são realmente intensos. A pessoa pode desenvolver uma autoestima tão inflada que chega a se sentir invencível. Pode precisar de pouquíssimas horas de sono para se sentir totalmente descansada. Ou ter pensamentos mas tão acelerados que fica quase impossível acompanhar o raciocínio. E um sinal de alerta importantíssimo é o envolvimento em atividades de alto risco, como fazer compras por impulso, investimentos totalmente sem noção, sem pensar minimamente nas consequências. Agora o nosso segundo bloco de construção, o episódio hipomaníaco. O nome já dá uma boa pista, né? Hipo quer dizer abaixo de, então dá para pensar nele como um estado, um degrau abaixo da mania. E saber diferenciar os dois é absolutamente crucial para o diagnóstico. E tudo se resume basicamente à duração e à intensidade. Essa comparação aqui é sem dúvida o pulo do gato. A grande diferença entre mania e hipomania se resume a 2 coisas: duração e gravidade. A mania dura mais e causa um prejuízo tão grande que pode até precisar de hospitalização. Já a hipomania é sim uma mudança clara, notável, mas não chega nesse nível de gravidade. E um detalhe fundamental: se aparecerem sintomas psicóticos, como delírios ou alucinações, o episódio é automaticamente classificado como maníaco. Não tem discussão. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco, o episódio depressivo maior. O critério principal aqui é um período de, no mínimo, 2 semanas com um humor deprimido na maior parte do tempo ou, o que também é muito comum, a perda total de interesse ou prazer em coisas que a pessoa antes adorava fazer. E não é só tristeza, viu? Outros sintomas incluem grandes alterações no sono, no apetite, uma fadiga que parece que não passa nunca e, um ponto muito crítico, pensamentos recorrentes sobre morte ou suicídio. Bom, agora que a gente já definiu os nossos 3 blocos, mania, hipomania e depressão, podemos finalmente começar a montar os diagnósticos. Certo. Agora que a gente já conhece as peças, os nossos blocos, vamos ver como eles se juntam para formar os 2 principais diagnósticos de transtorno bipolar. Olha, a fórmula para o transtorno bipolar tipo 1 é, na verdade, surpreendentemente direta. A presença de apenas um único episódio maníaco durante a vida inteira já é o suficiente para fechar o diagnóstico. É claro que episódios depressivos são muito comuns, mas eles não são um requisito obrigatório. O bloco que define tudo aqui é a mania. Já a fórmula para o bipolar tipo 2 é bem diferente. Ela exige uma combinação específica. É preciso ter, no mínimo, um episódio hipomaníaco e também, no mínimo, um episódio depressivo maior. E o ponto mais importante de todos, a ausência total e completa de um episódio maníaco. Se em algum momento a mania aparecer, o diagnóstico muda na hora para o bipolar 1. Isso tudo nos leva a uma pergunta muito, mas muito comum, e que na verdade é um equívoco bem perigoso. Se a hipomania é menos severa que a mania, isso quer dizer que o transtorno bipolar tipo 2 é só uma versão mais leve do tipo 1? A resposta clínica é um sonoro e enfático não, e o motivo está perfeitamente resumido aqui nessa citação do manual.
O bipolar 2 não é, de forma alguma, considerado mais leve por causa do fardo imenso da depressão. As pessoas com esse diagnóstico muitas vezes passam um tempo muito maior em estados depressivos e essa depressão causa um prejuízo funcional tão grave ou até mais grave do que a própria mania. Mas, olha, a história não acaba no tipo 1 e no tipo 2. O manual de diagnóstico deixa claro que o transtorno bipolar é, na verdade, um espectro. E existem outras condições que também fazem parte dessa grande família. Um exemplo é o transtorno ciclotímico. Pensa nele como uma forma mais crônica, mais constante, mas menos severa, de instabilidade de humor. Por um longo período de pelo menos 2 anos, a pessoa fica oscilando entre sintomas hipomaníacos e sintomas depressivos, mas sem nunca chegar a preencher todos os critérios para um episódio completo, nem de um lado, nem do outro. E aqui tem um ponto super importante. É fundamental entender que sintomas de mania ou depressão podem ser causados por outras coisas, como o uso de certas substâncias, alguns medicamentos ou até mesmo outras condições médicas. É por isso que uma avaliação médica completa e detalhada é essencial para descartar todas essas outras causas antes de se pensar num diagnóstico de transtorno bipolar. Então, beleza, mas por que toda essa estrutura, todas essas definições, todas essas distinções são tão importantes na prática? Vamos dar uma olhada no impacto que isso tem no mundo real. 20 a 30 vezes esse número é alarmante. O risco de suicídio ao longo da vida para uma pessoa com transtorno bipolar é estimado em ser de 20 a 30 vezes maior do que o da população geral. Isso por si só já mostra a gravidade da condição e a necessidade urgente de um diagnóstico e tratamento adequados. E o impacto não se limita só aos episódios agudos de crise. Mesmo nos períodos de aparente estabilidade entre os episódios, cerca de 30% das pessoas com bipolar 1 continuam apresentando dificuldades sérias no trabalho. Isso mostra que a recuperação dos sintomas nem sempre significa uma recuperação total da capacidade funcional da pessoa. E é aqui que a gente volta para a importância daqueles nossos blocos de construção. Ter um diagnóstico preciso é vital. Por quê? Porque, muitas vezes, o primeiro episódio que leva a pessoa a procurar ajuda é um episódio depressivo. E isso cria um risco enorme de um diagnóstico incorreto de depressão unipolar. E o tratamento para depressão unipolar, quando aplicado em alguém que, na verdade, tem transtorno bipolar, pode ser não só ineficaz, como até mesmo prejudicial. Então, fica aqui uma reflexão para a gente, né? Quando a gente para de enxergar o diagnóstico como um simples rótulo e começa a vê-lo como uma estrutura lógica montada a partir desses blocos de construção, será que a gente não acaba desmistificando todo o processo? Entender como se chega a um diagnóstico pode ser tão libertador e tão importante quanto saber qual é o diagnóstico. Talvez isso torne a saúde mental algo menos assustador e, finalmente, mais compreensível para todo mundo.